Aqui a gente brinca, aqui a gente se diverte, daqui a pouquinho tem Aaron Hakanishi trazendo informações sobre o mundo dos famosos. Aqui a gente come muito bem, hoje tem o X Costela, do Dr. Costela, mas também aqui a gente fala sério, gente. Porque segundo a Organização Mundial da Saúde, a adolescência é o período da vida da pessoa que compreende entre os 10 e os 19 anos de idade. Em alguns casos, a adolescência é interrompida quando uma jovem acaba engravidando. E uma em cada 5 mulheres no mundo já tem um filho antes mesmo dos 18 anos de idade. E a cada ano nascem 16 milhões de crianças, filhas de mamães adolescentes. E nas regiões mais pobres do planeta, o índice é ainda maior. Uma em cada 3 mulheres são mães já tão jovens nessa adolescência. A idade mais apropriada para ser mãe é entre os 20 e 35 anos de idade, já que o risco para a saúde da mãe e da criança é muito menor. A gravidez na adolescência é considerada de alto risco e implica em mais complicações. A adolescente não está preparada, nem física nem mentalmente, para ter um bebê e assumir a responsabilidade da maternidade. E para te ajudar a passar por essa situação, para ter dicas, enfim, para saber, ter mais informação, nós estamos recebendo a ginecologista e obstetra da clínica Célula Mater, Fernanda Deutsch. Tudo bem, doutora? Como vai? Bem-vinda, boa tarde. Fernanda, muito obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Então, os índices de gravidez ainda continuam crescendo? Continuam. Infelizmente, todas as informações que vocês passaram agora são reais. E não só isso, mas a gente sabe que a adolescente que engravida a primeira vez precocemente tem uma chance maior de ter um segundo filho também em idade muito jovem. Por quê? Então, essa é uma boa pelas pergunta. Condições da vida mesmo, é isso? Exatamente. Baixo nível de escolaridade, ainda muito desconhecimento sobre o uso de pílula, preservativo, essa sensação mágica que eu acho que a adolescente sempre tem, mesmo quando já tem um filho, que com ela não vai acontecer ou não vai acontecer de novo. A história de que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. E acaba caindo. Acaba caindo. Nossa. Algumas vezes. E, doutora Fernanda, a grande preocupação é que o corpo dessa adolescente, dessa menina, né, não está preparado para gerar um filho. É verdade. Isso, né? O que acontece é que quando você tem a primeira menstruação aí ao redor dos 11, 12 anos e acaba engravidando logo a seguir com 13, 14 anos, o corpo realmente não está, apesar de ovular e poder engravidar, ele não está pronto para gerar um filho. Então as taxas de prematuridade, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, complicações potencialmente graves que podem levar até a morte da adolescente e do bebê são mais altas nessa fase. Então, quer dizer, a menina menstruou não quer dizer que o corpo está pronto. Não quer dizer que o corpo está pronto. Nem o corpo, nem a mente. Porque cuidar de um filho é algo que exige também um preparo psicológico, uma estrutura familiar adequada. E as adolescentes raramente têm isso. No fundo, a mãe, né, a avó, acaba cuidando desses filhos, né? Porque, inclusive, ela vai partir para uma idade que ela vai começar a terminar os estudos, a trabalhar, ou ela para os estudos. Infelizmente, muitas param os estudos e acabam ficando sem estudos, sem trabalho, com um filho que realmente a avó acaba cuidando. E muitas vezes essas adolescentes repetem um comportamento que a mãe teve também, né? As mães dessas adolescentes engravidaram na adolescência, as adolescentes engravidam, então elas são avós, às vezes com 35, 36, 38 anos. A gente pode dizer que hoje nós estamos vivendo uma juventude mais precoce, no sentido assim, no passado, não sei se você já ouviu isso, Maria, mas aos 12, 13 anos de idade, as meninas ainda brincavam de boneca. Exato. Hoje já não é mais isso. Não, hoje quando você olha para uma menina de 12, 13 anos, andando de salto, maquiagem, existe essa erotização precoce em todos os sentidos. E eu acho que o acesso às redes sociais e achar que pode tudo, e informação, e a televisão desencontrada. também, né? A Com televisão, certeza. ela passa esse nível de erotismo muito grande. É muito forte. Sainha curtinha, ganhar reality show, ganhar 1 milhão, enfim, todo mundo Vem de um sonho. Vem do sonho, né? Exatamente. A menina que está lá, pobre, ela fala, não, é a minha chance. Exatamente. Doutora, o que precisa para a gente mudar essa realidade? Seja no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Seriam políticas públicas, de alguma forma? Um pouco dos pais? Eu acho que é a combinação de políticas públicas, orientação sempre. Você tem que ter um diálogo aberto em casa e os pais têm que ser capazes de
conversar com essa menina e orientá-la da forma adequada e não tapar o sol com a peneira e dizer e achar que o problema não está lá. Eu acho que também, às vezes, é muito fácil você não enxergar o que está acontecendo e não buscar o conflito e não buscar a orientação, achar que está tudo bem quando, na verdade, não está. Então, essas meninas e os meninos também, né? Porque a responsabilidade a gente sempre joga muito para a menina, mas a responsabilidade é combinada, porque quando nasce uma mãe, nasce um pai. Claro que para os adolescentes meninos isso acaba sendo muito mais fácil. Porque eles vão embora, né? Mas aí, Maria, Muitas a gente vezes. acaba tocando também num tabu, né? Que em muitas casas ainda não se fala sobre sexo. Ainda não tem essa conscientização. É verdade. É um tabu total. É verdade. Então, ainda qual mais a idade entre os adolescentes. Então, qual a idade para começar a falar de sexo? Porque assim, eu tenho uma filha de 10 anos e ela já me perguntou, e eu falei para ela como que é, assim, muito por cima, né? Ela, ai, que nojo, mamãe, que nojo. Então, para ela é nojo e tudo. E a gente torce que continue sendo nojo por muitos anos. Beijo de adulto é nojento e tudo. Qual o momento que elas começam a ter vontade ou se descobrir o corpo, se descobrir como algo sexualmente principalmente importante. Quando os hormônios afloram. Porque aos 10 anos, enquanto você ainda não teve a primeira menstruação, ainda não apareceu o broto mamário, não tem pelo, ela é uma criança mesmo com hormônios pré-púberes. A partir do momento que você começa a ter desenvolvimento do que a gente chama de caracteres sexuais secundários, que são os pelos, a mama, a própria menarca, que é a primeira menstruação, os hormônios passam a se comportar de uma maneira diferente. E aí vem aquele mau humor típico da adolescência, a TPM, a revolta de achar que você não sabe nada, não entende nada, não sabe o que está passando. Toda essa ebulição é também por conta dos hormônios. E a partir desse momento existe uma transformação e é hora de continuar falando. Eu acho que a partir do momento em que sua filha de 10, 11, 12 anos te aborda e vem conversar com você a respeito, é hora sempre de falar a verdade. Claro que não precisamos jamais entrar nos detalhes, mas a partir do momento que ela expressa essa curiosidade, ela tem que ter a curiosidade satisfeita. Verdade, né? Tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade, sempre. Porque tem muito pai que justamente tem receio e se sente incomodado. Vergonha um pouco. E não também, fala a verdade. Com certeza. Né? Com certeza, existe, porque sexo ainda é muito visto, apesar desse erotismo presente na TV, nos jornais, nas revistas, nas redes sociais, o sexo ainda é muito visto como tabu. Então, as pessoas não conversam com a naturalidade necessária. Eu tive educação sexual na escola quando eu estava no 6º ano. Então, minha filha também, ela está no 6º ano e tem. Só que ela fala, ai, mamãe, a gente vai aprender sobre pênis e não sei o que e tal. Nossa, ela queria morrer. Ai, morrendo de vergonha dos meninos. Então, assim, é bom começar, acho que nessa fase, mas acho que com 12 você tem que intensificar esse... Concordo plenamente, porque aos 10 é uma realidade, é uma situação. Aos 12, 13, 14, existe uma transformação. E isso tem que ser abordado e tem que ser conversado. E a gente tem que insistir sempre. Porque pode parecer bobagem, mas muitas adolescentes não sabem como usar a pílula anticoncepcional da forma adequada. Muitas adultas jovens não sabem usar pílula anticoncepcional da forma adequada. Elas acham que só tem que usar no dia que vai ter relação. E as mães não sabem também como orientar esse uso. Pois é. Ou as mães porque às vezes não é da mãe. Exato. Ou às vezes a mãe não sabe que a menina está usando. Então, mas qual é o momento? Porque assim, ela ficou menstruada, ok. Agora, de menstruada para usar a pílula, é um caminho que ela vai ter que ter tido a primeira relação sexual, né? E você imagina que ela tenha com mais de 18 anos, pelo menos, né? Só que, de repente, ela tem com 15. E aí, como que você faz? A realidade brasileira não é mais ter a primeira relação aos 18. É muito mais cedo. Quantos anos? A última estatística que eu vi, que já tem uns 10 anos, dizia que a primeira relação, a idade média da primeira relação dos meninos era aos 15 anos e das meninas aos 17. Isso agora é ainda menor. Então, esse momento de dar a pílula anticoncepcional é um momento que você tem que perceber que ela teve a primeira relação. Como que é? Então, às vezes, antes de ter a primeira relação, a menina já vem expressando esse desejo. De tem tomar. Um namorado...
você começa a perceber a mudança de comportamento. Às vezes, o adolescente pede para ir ao ginecologista. Então, você, mesmo antes da primeira relação, já existe esse contato com a pílula, pelo menos a orientação de como tomar. E eu acho que, independente do uso da pílula, a pílula realmente é um anticoncepcional que funciona em 99,7% dos casos. Aliás, quando tomado adequadamente, a gente não pode esquecer nunca que essa adolescente tem que usar preservativo. Porque preservativo é fundamental, por causa de porque outras doenças. Exatamente, ele tem a proteção, quando usado corretamente, ele tem a proteção anticoncepcional também, e adolescente pratica o que a gente chama de monogamia seriada. Então, ela tem um namorado agora, outro namorado daqui 2 meses, outro namorado daqui 1 mês. Então, é difícil um relacionamento estável e duradouro entre os adolescentes e as adolescentes. Então, ela tem que usar preservativo, é fundamental. Aliás, tem muitos pais, né, que delegam a função de conversar sobre sexo com a criança ao ginecologista. Imagino, Fernanda, que você já deve ter passado por essa experiência, né? Muitas vezes. E quando elas delegam isso ao ginecologista, é claro que você tem que ter o diálogo em casa, mas o ginecologista consegue orientar adequadamente essas meninas. O que acontece é que muitas vezes as meninas não procuram um ginecologista, ou têm vergonha, ou a mãe não deixa, porque acha que não deixando ir ao ginecologista, enfim, ela não vai iniciar a vida sexual, e ela vai buscar orientação com as amigas, com os colegas, com gente que não tem base para orientá-la adequadamente. E isso é um grande problema. Quais são as dúvidas que a adolescente tem com relação ao próprio corpo? Assim, que dúvida que é? Então, o que a gente vê com a adolescente é sempre uma autoestima mais baixa. Ela acha que o peito não é bonito bastante, que ela não está idealmente magra, ou que o bumbum não é como ela gostaria. Então, a gente vê essa sensação de menos-valia ou com autoestima mais baixa. E quem tem autoestima mais baixa, naturalmente acaba se envolvendo em situações de risco. Porque vem um rapaz, ou adolescente mais velho, como você é linda, seu peito é maravilhoso. Ela se permite envolver. E ela se permite envolver por alguém que diz a ela aquilo que o espelho não está dizendo. Então, isso também é um problema, porque ela acaba sendo seduzida e se envolvendo em situações de risco e tornando-se suscetível à gestação, a doenças ou a situações de risco que ela não deveria estar correndo. Vamos para o 80, né? Não para o 8, ou extremo. A gente tem esses bailes funk, né? Sim. Que são bailes que as adolescentes fazem sexo no próprio baile. E acho que não tem proteção com mais de uma pessoa. Exatamente. Né? E tem adolescente lá, então é extremamente perigoso. Né? Pois é, e a gente não precisa nem ir tanto à periferia com o baile funk, mas atualmente está na moda essa história de house parties, em que um adolescente chama os amigos para virem em casa, bebida liberada, e também você tem um comportamento não muito diferente do baile funk da periferia. Então, essa orientação em casa com os nossos filhos é fundamental e tem que existir o tempo inteiro, mesmo quando ela vira para você e fala assim: ai, para, mãe, você é chata, eu já sei isso. Não, a gente tem que continuar insistindo. Esse eu acho que é nosso papel como pai, como mãe, de educar o tempo todo e nunca desistir dos nossos filhos. Doutora, a garota engravidou lá aos seus 13, 14 anos, o corpo não está preparado para isso. De que forma o ginecologista acaba orientando essa garota? O que pode ser feito para que o sofrimento seja minimizado? Vamos colocar dessa forma. O pré-natal tem que ser feito de uma maneira bem adequada, com exames e o acompanhamento com equipe multiprofissional, com psicóloga. Nesses casos é fundamental. É um pré-natal diferente de uma mulher madura, por exemplo? É diferente. Porque, primeiro, em geral, quando a gravidez ocorre na adolescência, ela não é uma gravidez desejada. É uma gravidez indesejada, não programada e muitas vezes não aceita. Não aceita pelo adolescente, não aceita pela família, não aceita pelo parceiro. Então, essa menina precisa de um apoio diferente para encarar essa gravidez e esse filho mais para frente de uma forma diferente. Então, isso é um papel combinado de família, obstetra, psicólogo, dos amigos, da escola. É importante a família, né? Porque, assim, tem muita adolescente que fica grávida que elas escondem, na verdade, elas escondem. Até aparecer a barriga, elas escondem. É verdade. E daí não tem pré-natal.
Exatamente. Aí o pré-natal já foi embora. Eu conheço casos extremos em que a família só soube que a garota ia ter o filho quando nasceu, realmente. Ela conseguiu esconder de uma forma... Eu já vivi algumas situações assim, que a menina chegou, ninguém sabia que ela estava grávida, ela chegou no pronto-socorro dando à luz. E aí não teve pré-natal, não teve uma assistência adequada durante o parto, essa menina ficou absolutamente desamparada e sofrendo ao longo dos 9 meses. Também não é justo. Claro. Não é, e eu acredito que ao nascer também tem um lado do sofrimento do próprio bebê. Que se o parto tende a ser mais difícil, não tende, Fernanda? Se não houve um preparo adequado. Então, na verdade, na adolescência, o parto em si, às vezes, não é complicado. Se ela não teve hipertensão, pré-eclâmpsia, o corpo jovem não tem tanta dificuldade para a hora do parto em si. E essa menina que escondeu a gravidez durante o tempo todo, na hora que chega no hospital, chega realmente na hora em que a dor é absolutamente insuportável. Então, esse parto não chega aí com 2, 3 centímetros de dilatação, chega já com 8, 9, 10, então acaba sendo um parto tranquilo. O que acontece é que às vezes essa menina não chega ao hospital para receber assistência, ela continua sofrendo em casa. Então você tem uma taxa de parto domiciliar no banheiro sozinha que acontece e aí o parto domiciliar realmente está mais sujeito a complicações. A eclâmpsia, o que é exatamente, doutora? A eclâmpsia é o aumento de níveis pressóricos, então a hipertensão materna associada a inchaço e perda de proteína, que no seu nível máximo, essa é a pré-eclâmpsia, no seu nível máximo acaba levando a convulsões e eventualmente a morte da mãe e do bebê. É muito grave. A eclâmpsia pode induzir o parto também, doutora, ou não? Pode. Na verdade, às vezes você tem eclâmpsia com 6, 7 meses de gestação e quase obrigatoriamente você tem que fazer o parto para salvar a vida. São casos de bebês então prematuros, né? Nesse caso. Sim. É muito grave e é uma das doenças, mas as doenças que mais matam as gestantes em países em desenvolvimento são as doenças hemorrágicas, então é o sangramento. Nos países desenvolvidos é eclâmpsia e doenças hipertensivas. Então Nos países pobres, né, em desenvolvimento, que a gente fala terceiro mundo, ou seja, a mesma coisa, né? E nesses países tem muita gravidez na adolescência. Nos países de primeiro mundo tem também. Porque a gente vê casos de adolescentes americanas, tem casos, mas não sei se existe uma quantidade grande. Existe uma quantidade menor do que no Brasil, por exemplo, ou em países de terceiro mundo, e nos Estados Unidos o aborto é legal, é legalizado. Então, a adolescente que se descobre grávida e decide não levar essa gestação adiante, tem o amparo da saúde americana de poder fazer um aborto de forma legalizada, o que não existe no Brasil. E elas podem até morrer aqui, né? Elas tentam fazer e podem ter métodos clandestinos, exatamente, né? Lamentavelmente. E isso é muito triste. Muito triste mesmo. Bom, então políticas públicas fundamentais, a educação, né? A própria escola fazendo o seu papel, mas acima de tudo o papel da família, né? É fundamental isso, né, Fernanda? Com certeza, a gente não pode delegar a educação dos nossos filhos, nem para a escola, a quem quer que seja. É que quando você engravida, você não imagina que você vai ter que repetir tantas vezes a mesma coisa em todas as idades. É verdade. Assim, é o trabalho de mãe constante. Você, é um trabalho de formiguinha. Você é mãe 24 horas por dia. Não dá para ser mãe 1 hora. Não é? É exatamente isso. A gente anda pela rua, né, vê umas adolescentes com bebê no colo, no carrinho. Parece que está ali brincando de boneca, né? Parece que a impressão que se tem é justamente essa, porque não sabe agir, né? Não tem o conhecimento necessário. A gente percebe o despreparo, né? Por mais que tenha uma aparência saudável, tanto a mãe quanto a própria criança, mas aquela situação, infelizmente, né, não traz um ar de alívio para a gente, de conforto para a gente. Nos faróis a gente vê, nos faróis a gente vê muito adolescentes grávidas. A criança no e colo, com um filhinho da mãe, né, o irmãozinho. Assim, a situação não é, a gente tem que falar mesmo o tempo todo disso, tem que falar, né? tem que insistir, tem que orientar. E a gente sempre tem que passar para a adolescente essa orientação, dizer para ela que ela sempre tem a sensação mágica, comigo não vai acontecer. Ou no imediatismo da relação, falar, hoje tudo bem, sem camisinha. Não, não é tudo bem. Com você pode acontecer sim. As adolescentes, as mulheres jovens, têm uma fertilidade muito maior, né? Do que aos 35, 40 anos. Então, elas
tem que se cuidar, não essa sensação mágica de não vai ser hoje, comigo não vai acontecer, que os adolescentes têm isso, né? Tem isso tanto com relação à gravidez na adolescência, ao sexo, quanto a saírem dirigindo embriagados. Então, eu acho que a orientação dos pais, da escola, da sociedade tem que ser constante e de todas as formas possíveis e imagináveis. Hoje eu sei que o SUS, inclusive, oferece, dentro das unidades e programas de saúde da família, né, algumas UBSs, um atendimento justamente pré-natal, né, para acolher justamente essas adolescentes, famílias de baixa renda. Né? E tem dado resultado, né, Fernanda? Com certeza. Tudo isso ajuda também. Que bom. Bom, vamos agradecê-lo, obrigado. Muito obrigada, pela presença. Eu que agradeço, sempre. muito obrigada. Agradeço mesmo. Eu que agradeço. Vou fazer intervalo e no próximo bloco, hora de ficar por dentro sobre o mundo dos famosos, né, Maria? O que será que anda acontecendo com esses famosos? Conversa com Aaron Hakanishi, a gente já volta.